Que, cara, até ali, vamos lá, desses caras que estão surgindo agora, a gente tem até saudade do Big Ramy, cara. Por É, incrível que pareça, entendeu? Eu já vi falarem, por exemplo, até que o Derek venceria o Jay Cutler na sua melhor forma. Não. Cara, Vitória assim, também. Que heresia. Vitória também. um absurdo total. Então, o que vai virar o esporte? O cara chega com um ombro que não tem uma estriação. Parece uma coisa lisa, redonda. E aí o juiz, cara de pau, vai falar, não, esse cara é muito bom. Eu acredito que os caras lá dos anos 90, começo dos anos 2000, levavam mais a sério dieta, levavam mais a sério treino, né? Se dedicavam mais. Todo mundo sabe disso. Os montados, os com implantes ou injeções locais, eram punidos. Hoje em dia são enaltecidos. Então, o que vai virar o esporte? O cara chega com um ombro que não tem uma estriação. Parece uma coisa lisa, redonda. E aí o juiz, cara de pau, vai falar, não, esse cara é muito bom. Esse cara é que merece ser Mister Olímpia. Não é possível isso. Você sabe, É, você sabe uma coisa que eu Pode percebi, até professor, até complementando isso, teve-se um tempo que o pessoal começou a destacar se o atleta tivesse seco, se ele tivesse com o glúteo estriado. Falava, ó, o cara tá com o glúteo fibrado, o cara tá com o glúteo fibrado. E sendo assim, o duplo bíceps do cara era horroroso. Pô, o cara não tinha, tipo assim, não tinha abdômen marcado. Mas assim, a questão assim, até a arbitragem e tal, eu vi que começou a premiar muito aquela pessoa que alcançava aquela definição do glúteo. E hoje a gente vê, por exemplo, o Rad Chopin, ele tem o glúteo fibrado, mas o duplo bíceps dele, o ombro não fibra, você entende? Então, assim, nos anos 90, por exemplo, a gente via aquela definição, né, de duplo bíceps de costas, que eu vejo que é a pose onde você traz mais detalhes, você via um conjunto bem adequado, talvez o glúteo nem tão fibrado, mas você via mais musculatura, né? Então eu acho que também assim a pessoa que você falou começou a ter assim, um padrão de identificação com o que está definido em condição. Eu acho que eu concordo com o Fábio, porque a gente, por exemplo, em 2018, a gente teve ali o Shawn Rhoden, né? Que na minha opinião foi o último grande físico ali do Mister Olímpia, o último grande campeão. Depois você teve, em 2019, o Brandon Curry, que venceu no mesmo ano o Arnold e o Olímpia. Aí depois eu acho que o Phil merecia ter ganho em 2018 também, pose a pose, minha opinião. Mas aí não é, a gente não está discutindo isso aqui, né? Não, Aí, por exemplo, aí vem o Big Ramy, né? Que, cara, até ali, vamos lá, desses caras que estão surgindo agora, a gente tem até saudade do Big Ramy, cara. Por incrível que pareça, entendeu? Dos caras que estão aí. Então, eu chego realmente a pensar que é o que se tem, cara. Eu acho que só vai mudar, e a minha esperança é o Samson Dauda realmente vir imbatível esse ano, quando realmente um Open tomar o lugar. Porque os caras que estão vindo aí, o Rad Chopin, o Derek, esses caras são da 212 que migraram. Mas o físico do atual Mister Olímpia, né, que é o Derek, realmente é um físico que, para a gente que viveu as gerações passadas, desagrada muito. Mas eu percebo pela fala, até de colegas comunicadores que fazem parte desse contexto atual, que não viveu o que a gente viveu, que esses caras, de uma certa forma, enaltecem. Eu já vi falarem, por exemplo, até que o Derek venceria o Jay Cutler na sua melhor forma. Cara, assim, que heresia. Um absurdo total, entendeu? Mas é a opinião do cara. Aí, vamos lá. Quando você não tem uma referência, que você não viveu e que você também não se importa em buscar, que essa geração muitas vezes nem se importa com o passado. A referência é o agora. Então, o agora vira padrão. E aí os caras vão ter que julgar o quê?
Eu acho que o material humano de outras épocas foi muito melhor. Eu tenho a minha opinião, que eu posso estar errado. Eu acredito que os caras lá dos anos 90, começo dos anos 2000, levavam mais a sério dieta, levavam mais a sério treino, né? Se dedicavam mais. Eu acho que hoje se acredita muito nos recursos ergogênicos, se bota muita responsabilidade nisso, né? Se abusa muito mais do que se abusava lá atrás. Uhum. Então, agora a gente precisa entender também que talvez caras que nós tenhamos visto, porque para mim o melhor Olímpia de todos os tempos, tem gente que não vai concordar, mas foi o Lihane. Para mim também. Porque o Lihane, Eu cara, concordo com você. Eu concordo. o Lihane só evoluiu, ele só evoluiu, né? E ele só não evoluiu mais, talvez, porque ele não foi ameaçado. E quando ele foi ameaçado, ele se aposentou, né? Talvez se ele tivesse continuado mais 1, 2 anos, ele teria um grande desafio para evoluir um pouco mais, né? Não se lesionou, a gente não ouvia falar que o Lihane se lesionou, então ele sabia treinar, mas depois disso, para mim, começou a perder um pouco a graça. O Dória quando chegou em 91, ele não era nem de longe o mesmo Dória de 93. Então, ali é onde realmente se inicia a era Mass Monster. É onde realmente mudou o padrão. E aí, quando a gente fala de Mass Monster, a gente já teve outros Mass Monsters, né? Em outras décadas, inclusive. O Bertil Fox, Victor Richard, né? Então, existiram outros Mass Monsters. Mas quando se trata do campeão, o campeão, ele rege o padrão. Então, a partir do Dória, a coisa mudou de figura. Eu li uma entrevista do Lihane, que em algum dado momento dos anos 90, ele sentiu saudade, até disso que o Fábio falou, de se exigir evoluir por conta dos físicos que haviam chegado, do Kevin Levrone, do Flex Wheeler. Ele se imaginava no palco disputando com esses caras, porque realmente, na década de 80, ele não teve uma competição exigente de tamanho que pudesse fazer com que ele evoluísse muito mais do que ele evoluiu. Em 91, por exemplo, quando ele enfrenta o Dória, se você pegar a carreira toda dele, na minha opinião, ele estava no seu melhor físico. Era o auge dele e era o encerramento de carreira dele. Só que assim, o Arnold ganhou 7, ele ganhou 8, falou, cara, para quê? Não tem mais o que ganhar, né? E ele sabia que ele teria que exigir um pouco mais do corpo dele a partir do que estava chegando, né? De repente, eu acho que ele foi muito inteligente, e a gente já falou disso aqui, como foi o Chris Bumstead, né, de não subir para a Open, não exigir mais do corpo dele, não ter que fazer mais, de repente usar mais coisa. Enfim, cara, chegou o momento que tem que parar e fazer outra coisa. E foi o que Lihane fez, né? O Lihane, ele se tornou presidente do Conselho de Aptidão Física. O único cara que se tornou presidente desse conselho foi o Arnold, no governo do Bush. Então, o Lihane teve uma importância fora do fisiculturismo que muita gente não sabe. Ele é psicólogo infantil, entendeu? Então, ele dizia, a frase memorável dele é aquela, né? Estimule, mas não aniquile. Porque você tem uma vida depois do fisiculturismo. Exato. Né? Não adianta, por exemplo, o cara encerrar a carreira, porque a gente fala assim, muita gente vai... Eu entendo quando o Fábio fala assim, muita gente vai discordar, porque muita gente lembra do Ronnie Coleman pelo tamanho, que realmente era um espécime. Mas se a gente parar para observar a carreira do Lihane, ele terminou a carreira com 32 anos de idade. O Coleman só foi campeão pela primeira vez do Olímpia com 33 anos de idade. Ou seja, o Coleman estava iniciando, o Lihane estava terminando.